Todos me ouvem? Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Domingo maravilhoso, quente para chuchu, muito quente, mas o Senhor nos deu esse dia para o louvor da sua glória. Nós o louvamos o tempo todo porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor de nossas vidas. E nada melhor do que nós iniciarmos o ano ouvindo a palavra de Deus. E o Salmo 23, ele traz esse pastor para nós, a referência de alguém que está do nosso lado, presente, que nos guia, que nos corrige, que nos alimenta, que renova as nossas forças, que tira as lãs velhas para que nasça novas lãs. Esse Deus que se faz presente no meio de nós, e é Ele que falará ao teu coração nessa noite. Amém? Todo mundo já me conhece, Otoniel Silveriano da Silva. Quem é Silva aqui, todo mundo é parente. Quem é Silva aqui sabe que é meu parente. Nascido em Vila Velha, criado em Cariacica, em Flechal 2, terra dos perigosos. Mas o Senhor nos guardou no meio daquela confusão. O Senhor sempre tem os seus planos para os seus filhos, e Ele nos guardou no meio de tudo aquilo e tem nos guardado. Vamos ler a palavra do Senhor? Salmo 23, todo mundo conhece de cor. Diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto para as águas de descansos. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar ao Senhor. Curve as vossas cabeças e vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, nós rendemos graças a Ti. A Tua palavra já foi lida pela boca do Teu servo, pastor Givanildo. Já cantamos louvores, entoamos cânticos em adoração ao Teu nome. Ó Deus, tudo isso, ó Deus, para que nós venhamos entender que nascemos para o louvor da Tua glória. Nascemos para glorificar o Teu nome como ovelha do Senhor. Agora a Tua palavra, Senhor, que será exposta, que venha tocar profundamente em nossos corações e que venha falar e revelar, ó Deus, aquilo que o Senhor quer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo 23, Salmo de Davi, o Salmo do bom pastor. Em tempo de guerra, em tempo de insegurança, em tempo de calamidade, procuramos segurança e sossego em algum lugar. É interessante quando nós saímos da nossa vizinhança, que as casas são gradeadas. A minha casa, a casa pastoral, ela é toda gradeada. Eu estranhei, porque a casa que eu cresci não é gradeada. A casa que eu cresci não tem grade, lá em Flechal 2. Hoje ela é gradeada porque só moram meu pai e minha mãe, 2 idosos. As outras casas que eu passei no interior de Minas Gerais, não tem grade. Aonde vamos parar com essa insegurança? Para onde vamos correr? Para que alcançamos segurança? Para que de fato as grades, ou a polícia, ou aqueles que vigiam a nossa cidade, venha de fato trazer conforto para nós?
Quem de fato tem dado segurança para nós? Clamamos por socorro. Jesus tem sido o seu pastor. Jesus tem sido aquele que está do teu lado o tempo todo para você pedir socorro, paz, refrigério e segurança. Davi empiricamente conhece as suas ovelhas, pois ele era um criador de ovelhas, um pastor. Quem experimentou o campo? Quem experimentou a lida? E ele enfrentava as feras como nós hoje enfrentamos os perigos. A quem recorremos quando estamos em frangalhos? Davi declara no seu diário: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Muitas vezes interpretado de maneira errônea, interpretado de maneira filosófica, floreada, de como de nada tenho falta, ele é obrigado a me dar tudo, quanto eu precisar, inclusive paz e segurança. Nós, presbiterianos, conhecendo o Evangelho de Jesus, sabendo que Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, predestinado a Ele, não nós fomos a Ele, mas Ele nos chamou. Sabendo de tudo isso, eu tenho a responsabilidade de ter intimidade com esse pastor, como pai, como Senhor da minha vida. Quantas vezes você tem procurado o seu pai? Davi, em um relacionamento poderosíssimo com Deus, traz para nós: Ele é o meu pastor, de nada tenho falta. Jesus, o Cordeiro crucificado, mas o leão, o defensor. O pastor fragilizado, que alguns dizem em rede nacional, esse Jesus que morreu na cruz é um Jesus fragilizado. Eu quero um Jesus revolucionário. É porque ele não compreendeu que esse Jesus que morreu na cruz, que se fez homem, ressuscitou e subiu para o céu. E não apenas subiu para o céu, mas hoje ele se faz presente dentro de mim e dentro de você, pelo chamado do Espírito Santo. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Eu estou seguro na tua presença. Como filho, eu estou caminhando seguro em tuas mãos, como diz Salmo 37, verso 24, seguro estou na mão do Senhor, e não caio, porque Ele segura a minha mão. Não nós a seguramos, mas Ele segura as nossas mãos. Tem um cântico que fala que segura a mão de Deus e vai. A nossa responsabilidade. Mas quem segurou a nossa mão foi Jesus. Como filho, eu preciso me acalentar, como o pastor leu pela manhã, e vou me acalentar aonde? Nos braços do Pai. A ovelha precisa de um guia, precisa de uma direção. Nós, como ovelha do Senhor, como diz o Salmo 100, somos rebanho do seu pastoreio. Nós precisamos ser guiados apenas por um pastor, Jesus Cristo. E esse pastor, que é Jesus Cristo, e é o sumo sacerdote, é aquele que veio para fazer o sacrifício verdadeiro, e para sempre, sem mais sacrifício humano, sem necessidade. Esse pastor
Davi descreve: ele me leva para junto das águas de descanso. Eu digo por mim, é uma correria, é um cansaço que não acaba. Você pode dormir 3 dias seguidos que você continua cansado. Hoje pela manhã eu estava cansado. Outro irmão também estava cansado. O que está acontecendo conosco? A correria da vida está desestimulando. E sabemos nós que a diversidade da vida, os tropeços, a probabilidade de nós pararmos é muito grande. A probabilidade de recuarmos é muito grande. Porque há mais percalços de problemas do que soluções quando buscamos fora do bom pastor. A ovelha foi guardada por Davi, do leão. A ovelha foi guardada do urso. E nós, o tempo todo, tem um ditado popular: tenho matado 3 leões por dia. É esse ditado mesmo? 1 leão por dia, sei não? Tenho matado 1 leão por dia, não sei. A pessoa está matando coisa errada. Mata a vossa carne. Esvazia-se de si mesmo. E o pior é que esse ditado não consegue nem enquadrar na realidade. Porque Cristo é o leão. E eu não mato o leão. Eu mato o meu adversário, que é a minha carne. Na simbologia, empiricamente Davi teve o seu desafio. Mas hoje eu sei quem é o leão. E é Cristo Jesus. Então eu não mato o leão pela manhã, eu mato a minha carne pela manhã, eu mato a minha carne ao meio-dia, eu mato a minha carne às 18 horas, eu mato a minha carne ao deitar, para que Cristo, o bom pastor, venha cuidar dessa pequena ovelha. Pois Ele é o nosso defensor. Vejamos o verso 2. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quantos de nós, o que mais está ocorrendo na nossa sociedade é de vidas com preocupações desnecessárias. Meu pai falava o seguinte: essa doença aí não existe, depressão, isso não existe não, pai, isso é coisa da sua cabeça. Procurar psicólogo, psiquiatra para quê? Procura Jesus. Eu concordo com ele. Procura Jesus. Há situações que devemos procurar um especialista, mas nós estamos procurando os especialistas humanos antes de procurarmos Cristo. Deixa eu ligar para o fulano de tal, ver se ele pode me dar uma solução. Antes de dobrar o joelho, estamos à procura de outros, de paliativos. Quem refrigera a nossa alma é Cristo. Quem traz alegria para o nosso coração no meio das aflições é Cristo. Quem tem dado um alívio a você? É só Cristo. Essa pandemia de depressão, quem traz o alívio é Cristo. Se você não procura Cristo em primeiro lugar, depois você procura a ajuda médica, mas procure Cristo em primeiro lugar, Ele te dará o alívio necessário para a sua alma. Nós pregamos Cristo vivo e verdadeiro. A nossa igreja é bíblica e prega Cristo. Ele é o bom pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam.
ainda que eu ande na penumbra, ainda que eu ande em frangalhos, ainda que venha me assombrar os males, o desemprego, a fome, ainda que venha me assombrar a doença, eu não temerei mal algum, porque eu sei quem está comigo. Quem tem estado contigo, meu irmão? Quem tem estado do teu lado? Quem é o nosso pastor? Hoje pela manhã o pastor abriu para que alguns desse alguma palavra a respeito daquilo que estava sendo ministrado. E o irmão Faustino trouxe a respeito do milagre que ele buscou, o bom pastor. Ele falou: Senhor, eu sou teu servo, eu preciso de ti, estamos endividados, estamos fracos, eu preciso de ti. E o Senhor respondeu imediatamente: quem temos procurado? Da mesma forma que aconteceu isso com ele, aconteceu isso comigo no ano de 2013. Senhor, as contas estão batendo na porta e está gritando. Senhor, traz a providência para nós. O cartão de crédito venceu e eu não tenho valor para pagar. No outro dia pela manhã, eu orei pela noite com a minha esposa. No outro dia pela manhã, eu tinha deixado uns cartões de visita e um cliente me liga: Toniel, vem aqui fazer um serviço. Eu cheguei e fiz o orçamento do serviço. E ele perguntou: você quer o dinheiro agora? Eu falei: Jesus, tem misericórdia. É possível? É. Sacou e me deu o dinheiro, eu paguei o cartão imediatamente. Se isso não é milagre, eu não sei o que é, igreja. A palavra do Senhor nos traz respaldo, mostrando que Cristo continua sendo o bom pastor. Ele continua trazendo refrigério para a alma atormentada. O pastor Giovanildo tem pregado isso continuamente à igreja, que Cristo continua fazendo os seus milagres, continua trazendo alegria aos nossos corações. Olha que privilégio da minha parte. Por 8 anos eu fiquei fora de Cariacica e queria retornar. E pela misericórdia, o infortúnio que aconteceu aqui nessa igreja, uma tristeza que aconteceu nessa igreja, que foi a morte da nossa irmã Ada. E quando eu vim aqui no velório da irmã Ada, eu conheci o pastor Giovanildo. Eu não a conhecia, ele conhecia meu irmão. Conhecendo ele e outros pastores, aprove a Deus, hoje, eu poder estar com vocês. Deus continua sendo um bom pastor. Qual o vale que estamos atravessando? Da política, da saúde, da finança, da depressão? Qual o vale? Nós sempre passaremos por dias difíceis. A nossa vida é como a batida do coração, ela é alta e baixa, e sempre será assim, porque se ela ficar nivelada, você morreu. Nós andaremos seguro com Cristo e venceremos em Cristo. Verso 4. Verso 5, né? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Não é que é para você ser o sacrifício, mas Jesus nos ensina para sermos sacrifício santo e agradável a Deus, entregando a Ele um culto racional,
Jesus aqui é um sacrifício. Jesus aqui é o cordeiro sendo levado para a mesa. Essa mesa que está sendo preparada, quem será colocado sobre essa mesa é o cordeiro. Hoje ele pede de nós que oferecemos a ele um sacrifício santo, um sacrifício agradável a Deus, como um cheiro suave. E como isso pode acontecer? Sendo nós pecadores, esvaziando de nós mesmos, entregando a nossa vida a Deus, a mão de Deus, sendo guiado por Deus, somente por Deus, porque é nele que depositamos a nossa fé. Cantamos um cântico aqui: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Através do seu sacrifício, a mesa preparada para o sacrifício, Jesus é o sacrifício sobre essa mesa, e ele pede para nós que sejamos um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Nada mais do que isso. É difícil. É difícil por causa da nossa mente pecaminosa. Mas aí Davi encerra de maneira transbordante, de maneira gloriosa. Ele nos ensina que nós jamais estaremos só. Vejamos verso 6. Bondade e o quê? E misericórdia nos seguirão todos os dias, e habitaremos na casa do Senhor para todo. A vontade de desistir é gigante. Vamos supor, pastor Givanildo, me dá sua licença, fico de pé. Pastor Givanildo é a minha bondade. Eu estou indo. Mas é muito difícil. Eu não quero ir. Eu prefiro voltar. E a bondade está aqui. E a bondade impede que eu retroceda, que eu pereça no vale da sombra da morte. A bondade me segura. Faltou a misericórdia, mas a misericórdia está sentada ali. Pastor Gilson. Pastor Wilson, a bondade e misericórdia nos segura para não retrocedermos. Obrigado, pastor. Porque a nossa humanidade, ela grita. Quantas vezes você quis voltar? Quantas vezes você quis retroceder? O dia eu orei a Deus. Falei: Senhor, eu não nasci para ser evangelista. Eu prego e o povo continua duro. Eu vou largar de mão esse negócio. É melhor ser eletricista e levar a luz artificial para o povo do que a luz da palavra, porque o povo é muito duro. E eu chorando, orando, a minha esposa vai e depois fala comigo: amor, que oração ruim. Não ora assim não. O Senhor te chamou para pregar a palavra de Deus. Nós queremos desistir. Mas o bordão, que é o ensinamento, que é a correção, que é aquilo que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 5 a 7, que nos coloca no trilho, e esse ensinamento fica agarrado, gravado em nossos corações, como diz o Salmo 119, verso 11, guardado em nossos corações, para quando na caminhada tentarmos parar, eu lembrarei que a bondade do Senhor me segue todos os dias, e é para mim continuar avante, que é o tema desse ano. Não olhe para trás, continue, porque o Senhor está contigo. Ele não desistiu de você e jamais
desistirá de você. Pelo contrário, Ele vela por ti. Ele te ama. Cada dia, cada segundo, cada centésimo de segundo, o Senhor lembra do teu nome e Ele intercede por você. Como o pastor Givanildo fez a comparação hoje. O seu nome está escrito na Bíblia. O Senhor amou o mundo de tal maneira. O seu nome está lá. Otoniel. Não sou muito bem, mas meu nome está lá. O nome seu está lá. E o bom pastor, que traz paz e segurança, muito além da segurança que os políticos oferecem, que a polícia oferece, que uma boa casa oferece, Cristo nos oferece perenemente e o tempo todo. Paz e segurança só em Jesus. Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor traga alegria e paz ao seu coração. Confie mais no Senhor. Confie mais em Jesus. Não tem refrigério fora de Cristo. Não tem segurança fora de Cristo. Pelo contrário, apóstolo Paulo diz para nós: quando ouvirem falar de paz e segurança, se preparem, porque virá uma repentina destruição. Paz e segurança só em Jesus. Obrigado, Deus os abençoe. Pastor Givanildo.